Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando aqui nossa aula sobre peixes, né, vertebrados, vamos falar agora sobre osteíctes. Começando aí com o nosso desenhozinho, né, do nosso Nemo, peixe palhaço. Os osteíctes, eles vão ser representados pelos peixes ósseos, né, e esses peixes, eles vão apresentar formas, hábitos, colorações bastante diversificadas. Só a gente pensar, por exemplo, num peixe ósseo bem conhecido, que é o cavalo marinho, né? Que tem um formato bem diferente, né? Aqui a gente tem, né, a representação do peixe palhaço, que apesar de ter um formato até bem comum, mas ele tem coloração bastante chamativa, né? Já observando aqui, né, na nossa estrutura, a gente vai observar, em comparação lá com os condrictes, a posição da boca, né, aqui nos osteíctes, ela é bastante diferente. A boca ela é uma boca anterior, né, ou também chamada de boca terminal. Outra coisa que a gente observa é que as brânquias, né, desses animais, elas não são aparentes, porque aqui existe uma placa óssea chamada de opérculo. Esse opérculo, representado por essa linhazinha aqui, é uma estrutura óssea que fica em segmento da cabeça e ele protege as brânquias. Não é uma estrutura que fica imóvel, ele não fica parado. Ele tem uma capacidade de abertura, que é exatamente para deixar passar a água no momento da respiração, né? A respiração ela acontece com a água entrando pela boca e aí as brânquias fazem a retirada de gases e aí depois a água segue pelas brânquias aqui por baixo do opérculo, certo? Analisando mais algumas características, a gente tem aqui em relação ao hábito. A gente tem animais que podem ser encontrados tanto em água doce como em ambientes marinhos, né, mas sempre aquáticos. Em relação à estrutura corporal, né, o esqueleto, a gente tem um esqueleto predominantemente ósseo. Isso não quer dizer que no corpo, né, que no esqueleto desse animal não seja encontrado estruturas cartilaginosas. Pode ser encontrado algumas peças cartilaginosas, mas vamos dizer assim, mais que 90% do corpo vai ser ósseo. Além disso, as nadadeiras desses animais elas são nadadeiras mais flexíveis, facilitando a natação. Lá nos condrictes, as nadadeiras elas são mais resistentes, certo? E aqui a gente também tem a presença de escamas. Mais embaixo aqui a gente tem sistema digestório. Sistema digestório, nesse caso aqui, ele não tem aquela válvula espiral que é muito comum, tanto nos agnatos como nos condrictes. A circulação desses animais aí vai ser igual tanto em osteíctes como em condrictes. A gente tem um coração formado por duas cavidades, duas câmaras, né? Então eu tenho um átrio e um ventrículo. Eu tenho um processo de circulação extremamente simples, mas uma circulação completa, uma circulação eficiente. Em relação à reprodução desses animais, a gente tem animais que fazem reprodução sexuada, então eles fazem produção de gametas. A gente tem animais de sexos separados. Claro que existem, né, algumas espécies que são hermafroditas, mas essas espécies são exceções. A maioria tem sexo separado. A fecundação, tanto a fêmea como o macho, eles lançam os gametas na água. Então, é na água que eles se encontram. Então, essa fecundação ela é externa. As espécies são ovíparas, né? As fêmeas elas produzem os ovos e põem. E a gente tem desenvolvimento direto. O que é que significa isso? Significa que não existe fase larval, né? O animal que sai de dentro do ovo ele já é muito parecido com o animal adulto, né? O filhotezinho dos peixes é o que a gente chama de alevino. Uma característica bem interessante dos osteíctes, que é importante a gente ressaltar, é uma estrutura, né, uma bolsa gasosa chamada de bexiga natatória. Essa bexiga natatória, como eu já disse, é uma bolsa que acumula gases.
gases provenientes principalmente da respiração. Para que serve essa bexiga natatória? Ela facilita a manutenção do animal em uma determinada, vamos dizer assim, em uma determinada estatura, né, dentro da água. Nem fundo demais, nem muito próximo da margem. Então, se o animal precisa chegar mais próximo da margem, ele enche essa bexiga, né, ela funciona como se fosse uma espécie de boia. Se ele precisa descer, ele esvazia e aí ele desce com mais facilidade. Essa bexiga natatória, ela vai estar ausente nos condrictes, certo? Mas ela é comum aqui nos osteíctes. Lá nos condrictes não tem necessidade de bexiga natatória porque os tubarões, eles acumulam muito óleo no seu fígado. A gente sabe, né, lá naquelas misturinhas que a gente faz no ensino fundamental, quando a gente mistura óleo e água, o óleo ele sempre fica por cima porque ele é menos denso, né, do que a água. Então, o óleo acumulado no fígado do animal faz com que ele flutue, vamos dizer assim, certo? Então, a bexiga natatória, ela tem essa função também, né? A bexiga natatória nos osteíctes, óleo no fígado lá nos condrictes. A gente encerra por aqui. Beijo pra vocês.